mas eu creio que o Senhor está movendo esse culto para um tema. João 6, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Deus tem falado muito comigo em João há quase um ano já. É um evangelho que eu parei nele, estacionei e estou deixando Deus falar comigo nesse evangelho. E eu tenho certeza que Deus tem algo para completar ainda essa manhã. A palavra do Senhor diz assim: Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: Sou eu, não tenha medo, não temas. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Senhor, fala conosco essa manhã, meu Pai. Deus, nós queremos ouvir o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Pai, que dá vida, essa espada de 2 lados, de 2 gumes, ó Pai, que penetra a nossa alma, ó Deus, para modificar, transformar, para, ó Deus, nos edificar, falar, ó Deus, queremos crescer na Tua Palavra essa manhã, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Deus, numa aplicação pessoal, ó Pai, para cada coração aqui essa manhã, ó Pai. São tantas vozes que ouvimos, ó Deus, no dia a dia, na televisão, no jornal, no trabalho, ó Pai, ó Deus, com os amigos, dentro de casa, na família, no rádio, são muitas vozes, ó Pai, mas esta manhã nós queremos parar para ouvir somente a Tua voz essa manhã, ó Pai. Essa é a nossa oração, que o Senhor fale, ó Deus, com cada um no individual, ó Pai, que cada um possa ter a certeza essa manhã que o Senhor falou, que o Senhor, ó Deus, do alto, ó Deus, estendeu a mão, ó Deus, acolheu, amou, falou, edificou, ó Deus, e, ó Deus, motivou para uma caminhada durante a semana. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus havia alimentado uma multidão através de 5 pães e 2 peixes. Ele estava ensinando os seus discípulos e ele percebeu que a multidão estava com fome. Ao perceber que a multidão estava com fome, ele pergunta para Filipe: Filipe, como que nós vamos fazer para comprar pão, para alimentar todo esse povo que está com fome? Filipe fala: Senhor, nós não temos dinheiro para alimentar essa turma. Aí que Jesus pega 5 pães e 2 peixes de um rapaz que estava no meio daquela multidão. A Bíblia diz que ele multiplica aqueles 2 pães e 5 pães e 2 peixes, alimentando a multidão, sobrando para os discípulos. E Jesus, ele faz uma grande obra de sinais e maravilhas naquele lugar. Jesus, ele é especialista em sinais e maravilhas. Quando nós olhamos para os dons espirituais, nós vemos a continuidade no Espírito, porque ainda hoje Deus continua fazendo sinais e maravilhas, é um dos dons espirituais. Amém, queridos? E acontece isso neste texto. Um pouco depois, a Bíblia diz que aquela multidão que havia presenciado esse milagre, que havia testemunhado e se alimentado do próprio milagre, o pão multiplicado através de um agradecimento que Jesus faz. Aquela multidão agora quer coroar Jesus rei. Uau, que maravilha! Aquela multidão agora enxerga naquele homem o Messias prometido, mesmo que a revelação ainda não estava completa para os judeus. Eles queriam pegar a Jesus agora e fazê-lo dele um rei físico. Um rei que destronasse César, que dominasse agora Israel, e que eles queriam se desvincular do Império Romano, achando que o Messias viesse naquele momento para governar fisicamente. Eles não tinham entendido ainda essa história de um governo espiritual, do milênio, da implantação futura do reino de Jesus em plenitude, enfim.
Nós queremos coroá-lo, rei. Nós queremos fazer deste homem que tem poder de multiplicar pães, de fazer sinais e maravilhas. Nós queremos ele rei. A Bíblia diz que nesse momento Jesus se retira sozinho para o monte, e o texto que lemos é a continuidade disso, porque o texto que lemos diz que ao entardecer, Jesus fica, os discípulos pegam um barco, entram nesse barco, atravessam o mar em direção a Cafarnaum. Mas a Bíblia diz que quando escureceu, porém, Jesus ficando lá, veio um vento forte sobre eles e o mar ficou muito agitado. Em um outro texto, em Mateus, esse texto paralelo nos mostra uma grande tempestade nesse mar. E a pergunta que eu quero fazer essa manhã para os irmãos nesse texto é: Jesus sabia que aconteceria essa tempestade no mar? Porque nós precisamos pensar como discípulos maduros sobre esse texto. A questão é, um Deus que havia acabado de multiplicar pães, um Deus que havia feito sinais milagrosos ao alimentar a multidão faminta, será que esse Deus foi pego de surpresa? Será que esse Deus não sabia que os seus discípulos estavam prestes a entrar em um barco e enfrentar uma grande tempestade? Essa pergunta precisa estar no nosso coração, porque um cristão maduro entende, ao olhar para esse texto, que Jesus apenas estava preservando o plano original. O plano original não era ele ser coroado rei por essa multidão neste momento. O plano original era que ele continuasse a sua obra na terra para sofrer, para morrer, para ressuscitar como foi ministrado, para subir aos céus e estabelecer um governo eterno, espiritual sobre nós. Acontece que coroá-lo rei naquele momento poderia ser atrativo para os seus discípulos. Eu imagino Judas, ou o próprio Pedro, a empolgação desses homens: eu quero ser o primeiro-ministro desse reino. Aqueles homens muitas vezes impulsivos, que não necessariamente tinham a revelação completa e que nós temos hoje com a Bíblia já fechada. E Jesus, para preservar esse plano inicial, em outras palavras, a tempestade fazia parte de um plano para a salvação do mundo. Nós podemos enxergar o sofrimento sobre esse aspecto também. Sabe, o evangelho que é pregado muitas vezes aí fora associa o sofrimento e a tempestade à própria falta de fé. Mas nós não podemos olhar para a Bíblia, e principalmente para a história de Jesus, de Paulo, de Estevão, de João, para o Novo Testamento, e associar o Evangelho e o sofrimento com a falta de fé. Pode ser que ele se configure em algum momento com isso, mas nós não podemos olhar para as tempestades e simplesmente taxar e dizer: se está sofrendo, falta fé. Se não está sofrendo é porque tem fé. Isso é mentira. Mentira do diabo, meu irmão. Porque se associarmos a falta de fé ao sofrimento, nós temos que falar que Estevão não tinha fé. Porque um homem escolhido diácono, cheio de sabedoria do Espírito Santo, ao defender o Evangelho de Cristo, foi apedrejado. O apóstolo Paulo aos pés, ali então, até então Saulo, a Bíblia diz que ele respirava a morte dos cristãos, ele vivia para perseguir e matar cristãos. Estevão não tinha falta de fé, era apenas parte de um plano. Eles ainda estavam trancados em Jerusalém, e a ordem de Jesus é: quando o Espírito vier, vocês se espalharão pelo mundo. O sofrimento precisava vir, e Atos é a construção dessa história do Espírito em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Se associarmos o sofrimento à falta de fé, teríamos que dizer que Paulo não tinha fé, porque Paulo por muitas vezes teve que fugir de apedrejamentos. Porque Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele diz: eu sei que eu vou ser preso lá em Jerusalém, mas convém que essa obra seja feita.
Porque Paulo, ao escrever uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Filipos, são cartas em cenários de sofrimento, em cenários de perseguição. Se associarmos o evangelho e o sofrimento à falta de fé, teríamos que dizer que o nosso próprio Salvador não tinha fé. Porque se você olhar a continuidade dessa história, você vai ver Cristo caminhando rumo à cruz, Cristo tomando chibatadas, sendo apedrejado, crucificado, os cravos nas mãos, Cristo de alguma forma demonstrando o pior sofrimento que um homem pode sofrer aqui na terra, a pior condenação que um homem pode viver naquela época, poderia viver naquela época, aliás. E aí nós começamos a quebrar conceitos que nos libertam. Presta atenção, me permita contar um pouco da minha história. Eu abri poucas vezes tudo que aconteceu comigo e com a Eliúde antes de chegarmos até aqui. As 2 vezes que estávamos no auge do ministério, veio um sofrimento terrível nas nossas vidas. Em 2014, eu e ela estávamos aqui na sala de aula do Ceforte, o Seminário Teológico da Wesleyana. E Deus nos presenteou com um filho, mas Deus nos deixou cuidar desse filho por pouquíssimo tempo dentro da barriga. Eu me lembro que era uma semifinal ou final da Copa das Confederações aqui no Mineirão, um sábado à noite, e eu e Eliúde correndo atrás de hospitais, não tinha nem médico para atender a gente. Estava tudo deserto a cidade por causa dessa semifinal ou final que estava acontecendo no Mineirão. E um belo dia, a gente, nessa empolgação de nos entregar para o Senhor e para a obra do Senhor na terra, a dar esse passo do chamado, porque era o nosso chamado, era o meu chamado desde a adolescência. E a gente estava aqui no seminário e chegamos em casa e ela começou a sentir uma dor e o nosso filho se foi ali mesmo na sala. Mas alguns minutos antes nós nos abraçamos e entregamos para o Senhor. Eu me lembro de nós dois ajoelhados na nossa sala chorando e dizendo: Senhor, faça a tua vontade agora. E naquele momento o nosso primeiro bebê estava ali, morto. E aí a gente entra em crise, porque se o evangelho é um evangelho que a maioria das pessoas pregam aí fora, um evangelho de que você não pode sofrer, não pode viver uma tempestade na terra, você fica doido. Onde que está o meu pecado? Onde que está a minha falta de fé? Será que eu deveria ter entrado num seminário interno e me internar lá? Onde está, Deus, a tua raiva sobre a minha vida? E aí um tempo depois fomos diagnosticados com infertilidade sem causa aparente. Foram 3 anos tentando ter um filho e agora no segundo momento de auge do ministério, a igreja prosperando absurdamente num lugar completamente improvável. Eu prego uma mensagem na igreja e naquela quinta-feira que eu prego uma mensagem, eu sinto claramente virtudes descendo do céu e passando sobre mim. E eu faço um apelo naquela mensagem para os irmãos. Vem 2 irmãs testemunhar cura milagrosa, mas eu sabia que naquela noite eu estava indo embora com o meu milagre também. E ali a Eliúde engravida pela segunda vez. A congregação vai à loucura, porque todos acompanhavam e sabiam das nossas histórias. Acontece, meu irmão, que no 9º mês de gravidez, faltando 6 dias para o parto, nós fomos na última consulta. A médica colocou aquele aparelho de auscultar o coração e nada. E aí Deus colocou uma discípula de Cristo nas nossas vidas naquela semana. E essa médica vai fazer um ultrassom. E eu lembro até hoje claramente o estalo do botão do ultrassom, porque não durou 2 segundos. Agora o João, já com 9 meses, a 6 dias de nascer, o fruto do nosso milagre, o fruto do nosso testemunho, o fruto da nossa fé, a congregação vibrando com aquela história. E ela dá um estalo no clique, dá 2 segundos, ela já volta, pega nas nossas mãos e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, o filho de vocês foi embora, morreu.
E aí a gente vai para o hospital, tem um parto natural, ficamos com o nosso filho João morto nos braços. No outro dia estávamos no cemitério com um caixão nas mãos. Por que eu estou contando essa história para os irmãos? Porque pode ser que Deus está movendo este culto para falar com você, que está achando que sofrimento é falta de fé. Na verdade, muitas vezes o sofrimento se configura nas nossas vidas para o cumprimento de um propósito e um plano maior. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E a maturidade cristã vai nos ensinar a enxergar. Pastor, você tem todas as respostas? Não, de maneira alguma eu tenho todas as respostas, mas uma resposta bíblica eu tenho, uma convicção eu tenho, e eu quero falar para os irmãos essa manhã, essa convicção, porque o apóstolo Paulo nos ensina, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tribulação não é falta de fé, sofrimento não é falta de fé. O apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos nos alegrar, nos gloriar, porque não escolhemos, não temos controle. Mas ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, capacidade de permanecer, que produz experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado, que nos foi dado. A tribulação vai produzir a capacidade de permanecer, maturidade. A maturidade vai produzir experiência, casca grossa, para saber consolar os outros na mesma consolação que Deus te consolou. O apóstolo Paulo diz isso, que vai produzir uma grande esperança, uma convicção. Eu não sei o que é o amanhã, mas eu tenho certeza do amanhã. Como assim? Eu não enxergo completamente o amanhã, mas o amanhã é com Deus, então eu enxergo sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, não só no passado nem no presente, mas no amanhã também. Nós precisamos desassociar o sofrimento da falta de fé. Esses discípulos estavam tão somente indo para o outro lado do mar para fazer a obra de Deus em Cafarnaum, sim. E Jesus sabia, mas Jesus queria preservar um plano. Não era interessante para aqueles discípulos naquele momento ver a multidão ou querer a coroação de Jesus como um rei físico. Não era o momento. Nós sabemos que haverá um dia que isso vai acontecer em plenitude, porque a Bíblia diz que, dada a palavra de ordem, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós vivos seremos arrebatados, arpados, raptados da terra. Virá um tempo de tribulação e grande tribulação aqui, mas depois nós, igreja, desceremos com Cristo dos ares para 1000 anos desse reino físico em plenitude com Ele, o milênio. Mas não era o momento, velho. E o texto continua, porque se passamos por tribulações na terra, o texto nos mostra no versículo 19 que nas tempestades nós temos experiências de fé. Olha o que está escrito: depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco e ficaram aterrorizados. No meio daquela tempestade, Mateus, ao narrar esse texto, diz que eles achavam que tinham visto um fantasma. Jesus está vindo no mar, é um fantasma, estamos com medo, mas nós podemos enxergar esse texto por uma outra perspectiva, a visão de que o próprio Jesus domina as tempestades e anda sobre elas. Que por mais terríveis que são as tempestades humanamente falando, e ela pode se configurar na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério, a gente olha com a nossa visão limitada e fala: meu Deus, eu não vou aguentar. Por pior que seja a tempestade, Jesus tem o domínio sobre elas. E olha o que esse texto vai dizer. Se lermos um paralelo em Mateus, nós vemos que quando Pedro enxerga Jesus vindo, Pedro grita: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está.
Jesus respondeu: venha, Pedro. Então Pedro, tendo uma experiência com Cristo no meio das tempestades, ele desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé. Disse ele: por que você duvidou? E aqui nós temos a resposta da relação da fé com a tempestade. Porque Jesus, ao falar Pedro venha, Pedro começa a ter experiências no meio da tempestade, mas Pedro começa a afundar e Jesus fala: venha, pegou pela mão e disse: você duvidou, você tem pequena fé. E aí a gente olha para esse texto e enxerga que a falta de fé não configurou a tempestade. Na verdade, a falta de fé não é passar pela tempestade. A falta de fé é deixar de olhar para Cristo, para a graça, e desfrutar da graça independente das situações. O que aconteceu com Pedro? Pedro, ao olhar ao redor e o grito dos ventos, o grito do mar, ele começa a afundar. Não é questão de viver um sofrimento, é questão de deixar de desfrutar da graça nesse sofrimento, meu irmão. E caminhar sobre as águas pode simbolizar muitas coisas para nós hoje. Para mim, que acabei de contar esse testemunho, na verdade tem um propósito. O caminhar sobre as águas para mim, o viver experiências de fé para mim, o olhar para Cristo no meio de situações que gritam, que podem nos desanimar se a gente deixar de focar na graça. Na verdade, não precisa ser um vento e um mar agitado. Para mim é a própria gravidez, novamente. E aí eu tenho duas situações. A primeira do Pedro, eu passei 9 meses com o estalo do clique do ultrassom na minha cabeça e vendo flashes. Por quê? Porque as tempestades querendo gritar, mas eu olhava para Cristo, eu focava na graça e eu caminhando sobre as águas, e Deus deu a vitória e nós temos hoje um filho abençoado. E agora nós estamos vivendo uma outra situação semelhante. Sabe, eu estou querendo trazer esse texto para a gente pegá-lo hoje em nossas vidas, porque parece complicado falar que dia que eu vou caminhar sobre as águas. Meu irmão, talvez o caminhar sobre as águas na sua vida seja vencer um trauma do passado, algo que aconteceu e que você não consegue mais tirar da sua cabeça, do seu coração. Talvez o caminhar sobre as águas é simplesmente dar ouvidos aos vendavais e às ondas de algo que aconteceu e que não deveria ter acontecido. E aí Deus está falando contigo hoje: pare de dar ouvidos àquilo que não vai te levar para frente, que vai te desanimar. Agora eu quero que você tenha fé, olhando para Cristo. A falta de fé não é viver esses tormentos, essas dificuldades. A falta de fé é simplesmente deixar de olhar para Cristo e olhar para o lado. Talvez o caminhar sobre as águas para a sua vida é enfrentar o medo. Um medo porque um dia você tentou enfrentar e não deu certo. E o medo, quando deixa de ser o medo natural, aquele fruto de hormônios que me protege, por exemplo, de pular dessa galeria no chão, de atravessar na frente de um carro, esse é um medo normal, é um medo que me protege, faz parte da composição humana, mas quando ele vai além, e esse medo agora, ele começa a me paralisar e me travar, e esse medo agora começa a impedir que eu faça coisas que anteriormente eu fazia. Enfim, um medo paralisante, ele pode se configurar na própria falta de fé. Não é ter a situação desfavorável à frente, mas é simplesmente deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Meu irmão, nós precisamos entender que talvez o caminhar sobre as águas para algumas pessoas é simplesmente ter coragem para tomar uma decisão que precisa ser tomada,
que precisa ser encarada e que você sabe que Deus vai te abençoar lá na frente, mas você às vezes fica olhando para a tempestade, você começa até a criar a tempestade, preocupar, uma ocupação prévia da mente e imaginar, vai ser assim, vai ser assado, meu irmão, e não aconteceu ainda. Talvez o caminhar na sua própria vida sobre as águas seja tomar a atitude de romper com aquilo que te trava, com aquilo que te paralisa, com aquilo que te faz parar, às vezes no ministério. Você veio de outra igreja e foi tão decepcionado na outra igreja com líderes que não foram espirituais com a sua vida, um abuso espiritual, e você agora veio para esse lugar falando assim: eu vou ficar no meu canto, aqui eu vou ser invisível. E Deus está falando nessa manhã contigo: caminhe sobre as águas olhando para mim, porque eu fiz você para o ministério. Você pode dar glória a Deus porque Deus está falando na sua vida hoje, meu irmão. Talvez o caminhar sobre as águas na sua vida seja propriamente vencer um abuso físico, um abuso espiritual, algo que você todos os dias dá ouvidos para os trovões e relâmpagos da tempestade que se passou. A minha vida se configuraria em: não quero ter outro filho. E você está falando: mas pastor, você tem tanta certeza do amanhã? Não, eu tenho certeza de Cristo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não venha um fruto da vide, eu me alegrarei no Senhor. Porque o mesmo Pedro que afunda sobre esse mar, 2 minutos depois, quando essa multidão também atravessa e vai atrás de Jesus, Jesus fala: vocês estão atrás de mim por causa de pão, eu tenho algo mais eterno, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A multidão diz: dura essa palavra, e foram todos embora. Jesus vira: e vocês não vão embora também? Pedro diz: não, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, uma vez que saímos do reino das trevas e nos transportamos para o reino do Filho amado de Cristo, nós deixamos de ter a escolha, porque nós não enxergamos outra escolha senão ser servo. A liberdade de servir, olha que maravilha é essa dualidade. É como se Pedro estivesse dizendo: eu entendi o que o Senhor está me ensinando desde os tempos da tempestade. Ele está dizendo: eles vieram por causa de pão, o Senhor está falando do pão vivo. Eu entendi, não existe outro caminho que me dê a vida eterna. Eu não tenho outra escolha, eu não sei para onde, só tu tens as palavras de vida. O segredo é caminhar olhando para Jesus e agir com fé. O que causa estranheza nesse texto não é o fato de ter uma tempestade. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, eu venci. Nós podemos até desfrutar da vitória dele, amém? Nós somos vitoriosos porque ele venceu. Nós somos curados porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que estávamos mortos, sem solução, separados de Deus, estávamos destituídos da glória, mas Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós, para que religássemos a Deus por meio de Jesus, e pela fé desfrutamos de tudo aquilo que Jesus proveu para nós na cruz do Calvário. Meu irmão, a tempestade faz parte, podemos ter experiências nela, mas o versículo 20 e 21, ele diz que Jesus nos dá a vitória nas tempestades, porque o texto vai dizer: mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Olha aqui, algo familiar. Não é alguém desconhecido que está dizendo: eu posso te ajudar. Não, ele está dizendo assim: sou eu. Olha para mim aqui, ó. Sou eu. Aquele que está falando contigo há algum tempo já sou eu. Eu estou caminhando sobre as tempestades. Vocês viram eu multiplicar para os de fora, mas agora eu estou provendo na vida de vocês, os de dentro. Só entende essa palavra e escuta essa palavra aquele que desfruta dessa intimidade todos os dias. Ele está dizendo: sou eu.
Ele está dizendo, não tenha medo. Essa palavra familiar que demonstra no mínimo um histórico de vitória juntos. Você que está pensando em desistir hoje, olhe para o seu passado, o tanto de vitórias que Deus te deu, o tanto de relacionamento que você já viveu, o tanto de pão que você já comeu, de multiplicação de Deus, o tanto que Deus já fez na sua vida, o tanto que você já ouviu dele. Não temas, não desanimes, não esmoreça, não olhe para trás. Vamos, o tanto de milagre, o tanto de mar que você viu aberto pela provisão de Deus. Esse mesmo Deus que falou e fez no passado, está agora com uma voz familiar na sua vida, dizendo, sou eu que estou falando contigo hoje. Não temas, não tenha medo, não desanime. Nós não fomos feitos para desanimar. Nós não somos daqueles que ficam para trás. Nós deixamos o que para trás ficou para trás, mas olhamos para frente, para o alvo, para o prêmio, para aquilo que Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. E o mais maravilhoso deste texto é o final, porque a Bíblia diz que eles chegaram ao seu destino. Isso está no versículo 21. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram no seu destino. Isso no mínimo nos fala que Jesus dá a vitória em meio às tempestades. Isso no mínimo nos fala que Jesus, Ele nos sustenta no meio das tempestades e dos sofrimentos. Mas eu quero ir mais profundamente neste texto com você. Presta atenção, meu irmão, porque a aparente vitória desses discípulos foi, eles chegaram ao seu destino. Aquilo que a gente vê e pega de imediato. Um filho nos braços, uma oportunidade no ministério depois de um tempo parado, um medo que te paralisava, agora você teve coragem de agir, a aparente vitória que vemos de imediato. Eles chegaram ao seu destino. Mas há algo mais profundo nesse texto que impediu de Jesus ficar para ser coroado, que fez de Jesus ir para o monte para fugir das intenções carnais da multidão, que fez Jesus submeter os seus discípulos à tempestade para que aquilo não fosse tão atrativo para eles, aquilo que a gente não pega de imediato, aquilo que a gente não vê de imediato, aquilo que a gente não entende de imediato, mas que tem uma palavra clara: propósito. E quando a Bíblia diz que eles chegaram ao seu destino, nós vemos que aparentemente de imediato eles conquistaram uma vitória gloriosa. Mas quando nós olhamos de um ângulo mais amplo, quando nós damos um passo atrás e olhamos para esse texto, nós estamos vendo que o plano de salvação de Deus na terra continuou. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que há planos maiores de Deus, que muitas vezes esses planos nos submetem a coisas que não queríamos fazer, mas que lá na frente olharemos para trás e agradeceremos por toda a tribulação, agradeceremos por toda a perseverança, agradeceremos por toda a experiência, agradeceremos por toda a maturidade, e aí entregaremos para Ele quando Ele voltar: Senhor, aqui estão os talentos, as responsabilidades, aquilo que o Senhor me deu, e Ele olhará para você e para nós e chegará e falará: servo bom e fiel, você entendeu o plano maior, você enfrentou o medo, você enfrentou tempestades, você enfrentou sofrimentos, você plantou, você regou, você cuidou daquilo que eu te dei. Agora entra na alegria do teu Senhor, porque você foi aprovado por viver uma vida de fé, independente de tudo. Aquilo que é aparente nós testemunhamos no GCL, isso é maravilhoso. Aquilo que é aparente nós ligamos para o nosso irmão: aconteceu. Mas há algo maior que Deus está fazendo na sua vida, nas nossas vidas, neste mundo, e precisamos enxergar esse kairos, esse tempo, essa janela, o ano aceitável, o ano do favor imerecido, o ano da graça, e perguntar todos os dias: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Nós temos algumas promessas na Bíblia. A primeira delas é que nenhuma provação vem nas nossas vidas que não podemos suportar. Humanamente falando, podemos até
expressar, verbalizar, essa eu não vou aguentar, né? Não é? Essa aí não dá, eu não vou aguentar, Senhor. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: as tentações em sua vida, as provações, não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Mas Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem provados, Ele mostrará uma saída. Em outras traduções mais antigas diz que Ele dará um escape. E essa saída é para que vocês consigam resistir. O grego do escape é ekbasis. Não sei quantos irmãos já viram a figura, não é familiar para nós mineiros, quando formam-se duas rochas muito grandes dentro de um mar, e de repente está aquele marzão e eles param naquelas rochas grandes, são os ekbases. Só que o que configura mesmo um escape, um ekbase, é que entre as rochas há uma fenda, há uma passagem, aqueles Grand Canyons. Não sei se os irmãos estão compreendendo e visualizando isso. Quando há um paredão de rocha e de repente há uma saída fininha, um escape, e você achava que não tinha, e você olhou só rocha, e de repente você viu uma saída para passar do outro lado. Esse é o ekbasis. Jesus está falando, pode ser que a rocha seja grande, a tempestade seja grande, mas tenha confiança, eu não darei aquilo que vocês não podem suportar. No momento em que vocês acharem que não dá mais, e quando o meu propósito se cumprir, vocês verão uma fenda, verão um escape, verão um alívio, porque eu não dou provação que vocês não podem suportar, e com ela sempre vem um escape. Mas há uma outra promessa, e talvez essa promessa nos faça enxergar que não necessariamente esse escape em todas as áreas das nossas vidas se configuram somente nesta terra. Bem-aventurado é aquele que suporta com paciência as provações, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Podemos viver esse evangelho meia boca aqui na terra, ou nós podemos viver um evangelho de fé, confiando em Deus no meio das lutas e tempestades. Para terminar, tempestades acontecem, o sol nasce para todos, Jesus domina sobre todas elas. Podemos ter experiências de andar sobre as águas no meio das tempestades. Isso pode se configurar em algo. Deus vai falar contigo agora. No final, Deus vai te dar qual é a água que você vai caminhar hoje. Você crê nisso? Diga amém. Deus vai falar contigo, meu irmão. E por fim, Jesus nos dá a vitória. Seja através de um escape agora, seja através de um escape depois de 12 anos, seja através de um escape depois de 38 anos, seja através do escape depois de 75 anos, seja como for, na mulher do fluxo de sangue, ou do paralítico no tanque de Betesda, ou do próprio Abraão, ou seja, quando ele arrebatar a igreja, Deus sempre dá a vitória para aqueles que vivem pela fé. Quantos entenderam essa palavra hoje? Coloque-se de pé e nós vamos fazer uma oração final. Qual é a tempestade e a água que você precisa caminhar como Pedro? Qual é a experiência que Deus quer te dar hoje? Feche os seus olhos. Grupo de louvor. Feche os seus olhos, querido. Eu quero que você deixe Deus falar contigo agora. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.